nós temos muito claramente uma disputa sendo travada em âmbito mundial. É Estados Unidos versus China. Né? São aqueles dois países que se destacam hoje efetivamente como capazes de oferecer algum tipo de hegemonia, algum tipo de liderança, até mesmo na condução do desenvolvimento tecnológico. Não é? Então, os Estados Unidos, que antes, né, especialmente depois da Guerra Fria, aí se estabelece quase que de forma... vamos dizer assim, com alguma certa tranquilidade, a China vai crescendo e talvez algumas vezes até mesmo em silêncio. E no período da pandemia, isso se torna muito claro, se torna muito evidente, não é? O mundo inteiro depende muito da China. Uhum. Isso é um fato incontestável. Lembrem-se, não é? Nós dependíamos, inclusive, da vinda de respiradores, que num determinado momento disseram, não sai mais daqui, não é? E aí o mundo inteiro se viu, não, a gente é dependente, a gente é extremamente dependente. E vejam, os Estados Unidos, e num primeiro momento, aí pensando do ponto de vista econômico, sobretudo, não é? Os Estados Unidos, quando se torna, então, essa hegemonia isolada, vamos dizer assim, para eles era um negócio muito bom. No momento em que eles reservavam a sua produção interna, sobretudo para bens e serviços, onde há um valor agregado muito elevado, de muita tecnologia, e obtinha de fora produtos que não tinham assim um incremento tecnológico tão grande. Não é? Tanto é que mesmo os produtos da China vinham muitos eletroeletrônicos, mas com alguma limitação tecnológica. Uhum. Só que, o que a gente percebe depois da pandemia? O mundo inteiro é muito dependente e nos anos agora, até pós-pandemia, a China vem se revelando um desenvolvedor de tecnologias. Sim. Né? Até mesmo na fronteira do desenvolvimento tecnológico, que é a inteligência artificial. Também é. O setor automobilístico. O setor que eu iria falar agora, elétricos, Léo, os carros eletrificados. Eu, particularmente, vou trazer aqui um relato pessoal. Eu tinha uma certa desconfiança e comecei a ver veículos deles legal, com né? refinamento. Até pouco tempo atrás, falar em carro chinês era um absurdo, até em termos de ideia que se tinha de qualidade de veículo. Hoje não. Léo, hoje tu vê carros num grau de desenvolvimento, de sofisticação, de avanço tecnológico que é surpreendente, assustador. Tenho conversado, inclusive, com algumas pessoas deste setor, por exemplo, da Europa. Vamos pegar o caso especificamente Alemanha, que era conhecida pela sofisticação automobilística, que hoje em dia estão rendidos frente a esse desenvolvimento dos carros eletrificados, que não conseguirão fazer frente à China. Não é? E o Trump, um grande... Né? E aí, eu vejo, quando eu digo que ele é um grande, não estou a elogiar a figura do Trump, né? Não, mas ele é um cara, até se veja, um empresário, que seja lá mas que obteve um sucesso muito grande. Ele é um estrategista. E ele percebeu isso. Mas eu não estou, em hipótese alguma, avalizando as condutas dele, ou que isso trará efetivamente aquele resultado esperado que ele acredita que seja. Até porque talvez ele já esteja longe demais. Mas, professor Trindade, eu acho que é aí que a gente tem que apontar duas coisas que me parecem importantes. Eu concordo com o senhor quando o senhor aponta que há um retorno de uma espécie de uma bipolaridade, no sentido de termos uma disputa hegemônica, especialmente no setor comercial. O que me interessa nessa disputa é o que ela tem em comum com o que a gente vê pós-fim da Guerra Fria, né? Então, principalmente que há uma disputa que se entrava principalmente no âmbito comercial, e por se travar principalmente no âmbito comercial, ela ainda sustenta algo que a gente chama de interdependência. Tanto que a gente pode ver que tem um jogo de morde-a-sopra entre China e Estados Unidos, que é um jogo de morde-a-sopra mútuo. Né? Então eles se mordem e eles se assopram, mas imediatamente dá um assopro.
Eles vão até um certo ponto no embate, na disputa. Tanto que logo depois se recua e se reconstitui algum tipo de normalidade. A gente viu o Trump fazendo isso. O Trump tenta aumentar a taxação, faz um teatro sobre o aumento de taxação, a China aumenta a mordida, os Estados Unidos diminuem, reestabelece-se a normalidade. Né? É o que a gente chamaria-se isso, se fosse um conflito armado, de guerra limitada. Como uma guerra comercial limitada. Então se estabelece o campo onde a gente pode ter uma adversidade, uma postura adversativa entre os dois estados. Né? Eles estabelecem o seu campo de conflito e seus limites e estabelecem aonde tem disputa. Então a gente disputa isso aqui não se disputa. É o caso, por exemplo, de Taiwan. China deixou muito claro, Taiwan não se disputa, ok? Estados Unidos. Nós não vamos conversar sobre Taiwan. Taiwan está fora da disputa. E se a gente olha para como os Estados Unidos têm se comportado, eles dizem, não, ok, nós não vamos brincar de Taiwan. Podemos brincar de África? Podemos brincar de África. Podemos brincar de Sul Global? Podemos brincar de Sul Global. E daí se disputa esse território dentro dessa negociação. O que eu acho interessante? Eu acho interessante os termos onde isso está colocando, e tem algo de muito interessante para nós que temos interesse em economia e história da economia nisso. Porque esse sistema de taxação foi um sistema que foi inventado pelos Estados Unidos pós-Bretton Woods. Ele é um sistema que é estabelecido dentro de uma ordem que... Eu estou usando aqui o termo tecnicamente, tá? Não estou usando o termo aqui como uma palavrinha malvada. Mas dentro de uma ordem neoliberal. Ponto. É a ordem neoliberal, pós-Bretton Woods, que vai reconfigurar, né, o estabelecimento de forças comerciais e que, diga-se de passagem, acho que criou estabilidade global em vários sentidos. Possibilitou um tipo de globalização muito bem ordenada por muito tempo. Depois a gente pode discutir as consequências dessa globalização. Essa é outra discussão. Mas é interessante ver os Estados Unidos, que são o principal ator no estabelecimento dessa ordem hegemônica, criando os mecanismos para a destruição dessa ordem hegemônica agora. A Europa desesperada com o fim dessa ordem hegemônica, porque não tinha pensado numa alternativa a ela, e o Sul Global tentando se reorganizar. Então é nesse sentido que eu penso nos efeitos paradoxais desse tipo de movimento por parte do Trump. Eu entendo o reflexo de dizer que o Trump é um bom negociador, mas eu me questiono um pouco sobre isso, professor Trindade. Por quê? Porque ele está colocando, e reputação é tudo em negociação, ele está colocando a reputação dos Estados Unidos no lixo, em grande medida. Por quê? Porque esses são tratados, esses são vínculos, essas são concepções de negociação internacional que foram literalmente inventadas pelos Estados Unidos. Ele não é um bom negociador na tua visão, então, professor? Veja, eu acho que ele é um excelente negociador para Donald Trump. Eu acho que Donald Trump é um excelente avatar para Donald Trump. Eu acho que ele é um excelente representante para os interesses de Donald Trump. Se ele é um bom representante para os interesses dos Estados Unidos na economia global, tem um grande ponto de interrogação com relação a isso. Eu acho que, nesse sentido, o Donald Trump é um grande lobista para os interesses de Donald Trump agora em ordem global. O que isso vai fazer com a economia norte-americana? Mas para o país dele, você tem dúvidas? Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que ele faz uma inflexão que o que é bom para mim é bom para o país. O que a gente está vendo? Ele tendo que recuar de vários movimentos iniciais, porque esses movimentos iniciais iam criar movimentos inflacionários dentro do país. Uhum. E não adianta, não tem ideologia que segure o movimento inflacionário dentro dos Estados Unidos. Não tem, não existe. Tá.